Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Olá! Graças a Deus é sexta. Gades. Chegamos a mais uma nova temporada do Gades. Graças a Deus é sexta, é linda, maravilhosa. Está feliz, Romulo? Hoje é sexta. Eu estou muito feliz, graças a Deus, que é sexta. Que é sexta. E sexta-feira com palavra de Deus é melhor ainda, melhor né? ainda, Sempre graças tudo a é muito Deus. melhor com a palavra de Deus. A gente sabe disso. Espero que você tenha acompanhado todas as nossas temporadas, você tenha acompanhado a gente aí no canal, tenha acompanhado no Spotify. Tenho certeza que as pessoas que eu encontro e falam que estão acompanhando, elas falam, tenho sido muito abençoadas pela palavra de Deus. E é um privilégio para nós poder sempre compartilhar essa palavra. Espero que para essa próxima temporada, olhos sejam abertos, Amém. ouvidos sejam abertos, iluminados os olhos para que cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Com certeza vai ser um tempo muito especial aquilo que nós vamos aprender nessa próxima temporada. Amém. Não é? Gratidão a Deus por cada temporada, né? Meu Deus, como é bom essa plataforma, todas as plataformas, porque na verdade a gente consegue ouvir de novo e apressar e desacelerar. Porque é muito edificante mesmo. E agora, Rômulo? Agora a gente vai começar uma nova temporada, novo assunto. Essa é uma temporada que vai ser bem legal também, porque logo, logo sai um especial de 100 episódios do Gades. Oh my gosh, 100 anos. 100 anos então, não, 100 episódios. 100 anos. 100 anos não. Já estou pensando no centenário do Pio. Esses dias falei para ele, Pio, vamos fazer teu centenário, né? Já estou lá. Mas 100 episódios de Gades. 2 anos de gravação. Já foram 2 anos de gravação. Que honra, Rômulo. É um privilégio pregar a gravar palavra aqui. durante tanto tempo. Também, Né? pregar a palavra de Deus ao Ah, seu sim. lado, eu queria dizer. Entendi. Para de falar, Luísa, vamos pregar. Mas é isso, gratidão a Deus e a você também por aguentarem a gente aqui. Por compartilhar, né? Então daqui a pouquinho, daqui a alguns episódios vai sair um especial, né, de 100 episódios do Gades. Que honra. Né? Vai Obrigada, ser muito Jesus, é bom. para você, Senhor. Então é no meio dessa temporada que a gente tem esse episódio, vai ser algo de Deus mesmo. Amém. Vai ser algo muito bom. Com certeza. E a gente tem um tema para cada temporada, não é mesmo? Claro. Né? Eu sei Sempre que temos. vários subtópicos durante a nossa conversa, mas a gente tem um tema para essa temporada. Para direcionar todos esses E aí, episódios, né? sobre o que a gente vai falar? Vamos falar então sobre vida de crente. A vida do crente. Onde vivem, o que comem, como funciona. Como se movem. Como se movem, onde estão, né? Vamos falar sobre crente. Essa palavra que muitas vezes adolescentes temem e falam, meu Deus, ninguém pode saber que eu sou. Ou depois, quando realmente entende o que é, como funciona. Quer que todo mundo Quer que todo mundo saiba. Agora, não, eu sei. E agora você também precisa ser. O que é isso? Como que funciona? Então, a gente vai simplificar com a graça de Deus. Vamos abrir um pouco desse tema para podermos compartilhar. Porque não é um mistério, não é algo escondido. Na verdade, é real. Essa é a nossa vida, é quem somos. Então, vamos conversar a respeito desse tema nessa temporada. Eu lembrei agora de uma música que tinha muito tempo atrás, que o cara falava assim, porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Eu só me lembro dessa parte também. Senão eu até cantaria. Não, mas era muito bom. Eu lembrei agora. E é a vida do crente. É a vida do crente. O crente, para mim, ele é diferente. Né? Graças a Deus, ele é diferente. Graças a Deus, ele vive de uma forma diferente. Ele pode ser guiado pelo Espírito. E isso, pelo Espírito de Deus, isso muda todas as coisas, né? Isso e é uma maneira que a gente vive. Não é só assim, você não pode fazer tal coisa, né? Porque eu sou crente. Você não vai lá, porque eu sou crente. Não sei o quê. Não. Existem, é uma vida inteira, benefícios, é tudo que Cristo conquistou que a gente pode usufruir em gratidão e por isso somos crentes. Né? Não é uma ideologia, não é uma ideia, não é um... Né? É a vida de Cristo em mim, é outra história, é outro modelo, é outra coisa. Então, a gente vai aprender muito durante esses episódios, com certeza. Vai ser legal. Deus, ele é especial, ele libera palavras, ele revela a palavra dele, ele permite que a gente compreenda. E a nossa oração é que você
que é crente seja edificado e você que ainda não é, você possa conhecer o amor de Deus por você, através Sim. de Cristo Jesus, enquanto a gente prega, a gente ministra, e você possa também tomar a decisão de crer em Cristo Jesus, receber Amém, Cristo é Jesus isso na aí. sua vida. Né? Rômulo, como você define o que é um crente? O que é ser crente? Olha só, começou... Começou. Achei é claro. que a gente estava introduzindo o assunto aqui. Você introduz para nós. O que é? O que é um crente? Na verdade, quando a gente fala aqui assim, vida de crente, o crente é um jargão, né? É uma forma que a gente usa, é uma expressão que a gente usa para descrever o cristão, né? O cristão é aquele que crê em Deus, crê em Cristo Jesus, recebe a vida através de Cristo Jesus e vive a vida de Cristo Jesus, né? Então, esse é o cristão. E quando a gente fala crente, a gente está se referindo a eles, né? Por isso, o cristão é diferente. Aquele que tem a fé em Cristo é diferente. Aquele que recebeu a vida de Cristo nele pela fé é diferente. Então, é o crente. Ele crê nessas coisas, né? Ele crê em Deus, ele crê em Cristo Jesus, ele crê em várias coisas, né? É porque se a gente for olhar no mundo aí afora, às vezes a pessoa de fato nem está vivendo algumas coisas, mas quando você vai falar alguma coisa para ela, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Como se fosse até um... Tá, pode parar de falar. Eu já creio em Deus, né? Pode parar. E não, deixa eu te explicar, né? Ele te amou, ele nos amou, enviou Jesus. Não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas existe esse mistério de realmente, se decidimos crer em Deus, nós cremos no que Ele fez por nós, né? Que foi enviar o Filho dele. Nós cremos nessa obra, cremos no que essa obra consiste. Nós cremos em Deus, cremos no Espírito Santo, nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos na palavra de Deus. Tem um texto em Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz assim, você crê que Deus é um só? Parabéns, até os demônios creem. Né? Uau! Uau! Parabéns, né? você crê igual os demônios, então. Isso, né? Isso aí é fácil de entender. Mas tem um outro texto que diz assim, que aqueles que receberam, aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. E aí ele diz assim, então, aqueles que receberam, aqueles que creram em Cristo, no nome de Cristo Jesus, esse deu os direitos de serem chamados filhos de Deus. Então, quando a gente fala, o crente, nós estamos falando, um filho de Deus. Nós não estamos falando apenas de pessoas que creem em um Deus. Não, nós estamos falando em pessoas que creem em Deus, creem em Cristo Jesus, receberam a Cristo Jesus e por terem recebido Cristo Jesus nas suas vidas, crerem em Cristo Jesus, a estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Às vezes a gente está conversando com algumas pessoas, somos todos filhos de Deus, né? Olha, né? Não é bem... Não. Deixa eu te explicar algo. E aí você pode falar do amor de Deus pelas pessoas e o amor da adoção de Deus, para que eles se tornem filhos de Deus de fato. Né? Então aí, essa pessoa, na nossa brincadeira aqui, nessa temporada, aí agora nós temos um crente. É isso aí. Né? E aí a vida do crente é diferente de todo o resto. Né? Isso. Não é assim, é um grupo que segue determinadas regras, por isso aqueles lá são os crentes. Não mexe com ele porque eles fazem aquilo. Porque... Não. É muito além daquilo. São aqueles que, por crerem em Deus, crerem na sua palavra, crerem em Cristo Jesus, são filhos de Deus e vivem como filhos de Deus. Amém. Eles não vivem de acordo com a ideologia, eles não vivem de acordo com a doutrinação, com a regra. Não é por causa disso que eles fazem, mas porque eles são filhos, eles vivem diferente. É isso aí. Então não é o que eles fazem que os torna diferentes, mas é porque eles são diferentes que eles vivem diferentes. Aleluia. Né? Então isso já é uma ótima compreensão quando a gente fala assim, vida de crente. Né? A vida do crente é diferente, porque ele nasceu de novo, ele já não tem mais a mesma natureza de todas as pessoas, mas agora ele nasceu do Espírito, o Espírito dele tem comunhão com o Deus, Criador de todas as coisas, Elohim, Deus poderoso, né? O Senhor de tudo. Então, porque a gente tem comunhão
o apóstolo Paulo vai dizer assim: temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então agora nós temos essa paz com Deus, nós vivemos a vida com Deus, somos filhos de Deus. E essa é a vida do crente. Essa é a vida do crente. E agora você falando me lembrou de uma cena, não me lembro exatamente o que aconteceu na minha vida, não lembro onde eu estava, eu só me lembro da reação, era uma mulher. Eu fiz não sei o quê, e aconteceu a situação, e ela só olhou para mim e falou assim: você é crente, né? E eu sou toda feliz, né? Eu sou. Daí ela, é porque a maneira que você reagiu é diferente. E eu achei engraçado, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus. Que eu já fiquei encucada porque ela não tinha percebido antes de eu agir, né? Que eu era crente. Falei, oh, Deus, as pessoas precisam perceber antes de eu agir, né? Mas, enfim, naquele momento, sei lá o que eu falei, o que eu fiz, e ela falou. Então, houve nela uma reação. Para perceber, você tem que falar, né? Não, mas, né, tem que sentir aquele, meu Deus, Jesus chegou no ambiente, oi! E eu lembro dessa frase dela, e sempre ecoou isso em mim, porque eu falo, Jesus, eu não estou aqui para nada, só para viver mais um ser humano para serem contado lá como uma brasileira que nasceu. Não, né? A gente está aqui, a gente decidiu receber a obra dele, decidiu ser chamada de filho de Deus, e isso que você comentou, eu parei para pensar nisso, como existe na natureza humana uma necessidade mesmo, né, de não, somos todos filhos de Deus, de nem sabe o que isso significa, mas já está falando, não, somos, né, não, porque seja lá o que for o que isso significa, eu também sou, né, não, né, mas não, na verdade há uma decisão. E quando ela falou isso, é diferente, falei, realmente é diferente, a gente vai muitas vezes na contramão, e isso chama atenção. E a gente não faz para causar, não faz para chamar a atenção. Nós fazemos porque nós somos. Então, é um reflexo daquilo que nós decidimos receber, da obra completa de Cristo. Então, nós agimos, falamos, fazemos algumas coisas porque é quem nós somos em Cristo. Nós somos crentes em Deus. Nós somos crentes que Ele enviou o único Filho. Cremos em Cristo Jesus. Então, por isso, agimos de determinada maneira. Nós somos filhos de Deus por cremos em Cristo Jesus. É isso aí. E por isso agimos diferente. Né? Simples. É diferente. Muito e isso simples. assusta. E não só assusta, chama a atenção. Porque é tipo um pop-up, assim, né? Fez pim, quem é você? Porque passou, né? Às vezes passou a pessoa e você, ei, por que você fez isso? Por que você fez isso diferente? E é claro que eu não ia perder a oportunidade, né? Você também quer? Claro, né? E como uma boa crente, claro que eu vou também... Porque o crente não perde a oportunidade de falar da vida dele. Né? Não é para mim, nunca foi. Então, você também, sabia que você também pode ser diferente? Olha, transformou minha vida, pode transformar a sua. Você quer? Você aceita? E como é importante, né? Um dia eu aprendi com um pastor maravilhoso, o nome dele é Rômulo Zadorés de Carvalho, e ele me falou, Luísa, tem que fisgar. Não adianta só soltar o anzol lá de... Puxa, as pessoas estão prontas, elas querem ser salvas, vão ser salvas, fisga de uma vez, para de enrolação. E eu chamo até o caixa do supermercado toda hora, em todo o tempo, eu falo, é isso, quer? Porque estamos aqui para isso. Tem um pastor, agora ele faleceu, mas ele fazia várias cruzadas na África, e pela graça de Deus eu tive a oportunidade de tomar café com ele na sala de casa, encontrar ele no hotel onde ele estava fazendo a cruzada e tomar um café da manhã com ele. E ele falava assim, garoto, toda esquina é um púlpito. Toda reunião é uma oportunidade para um apelo. Então o crente é diferente, porque ele anda procurando o púlpito. Ali tem uma esquina, é um lugar de pregação. Ele encontra uma reunião, um grupo de pessoas conversando, ali é um lugar para um apelo, né? Para salvar, trazer as pessoas até Jesus, né? Para levar a mensagem da salvação. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Pregar as boas novas, pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas. Então o crente ele é diferente por causa disso, ele não perde a oportunidade de compartilhar da vida que ele tem. Né? Aprendi com um pastor também, a historinha de um menino, e esse menino, o pai dele falou assim, nossa, está vindo um pregador, um preletor lá dos Estados Unidos, ele vai fazer uma conferência a respeito de evangelização, sobre como evangelizar. Né? O que é evangelizar, como evangelizar. E o pai daquele menino disse, a gente vai lá na igreja, então, passar esse final de semana lá escutando o pastor.
E o menino veio no primeiro dia, era uma sexta-feira à noite, com o pai para a igreja, e ele escutou o pastor falando, e ele, ok, sábado de manhã, ok, sábado à noite, ok, domingo de manhã, ok, domingo à noite, era o último dia da conferência, o menino meio com dúvida, se tinha entendido o que o pastor tinha falado, né? Aquela coisa toda. De repente, acabou o evento e o pai falou assim, vamos lá dar um abraço no pastor que veio, né? Honrar a vida dele, agradecer pelos ensinamentos. E o menino foi junto. E aí o pastor viu o menino, o pastor visitante que tinha trazido o seminário, a conferência, ministrado lá. E aí ele pergunta assim, e aí menino, gostou, né, do seminário, entendeu? O menino olhou para ele, pastor, para você não dá para mentir, então não entendi nada, pastor. Não entendi nada que você falou. Né? Como que é? Eu queria aprender a falar, a evangelizar, como que é isso? O pastor deu uma risada, né? O menino, o garotinho, né? Ele falou assim, olha, é muito simples. Fale de como era a sua vida, o que Jesus fez por você e o que é a sua vida agora. Como assim, pastor? Você está me falando que eu fiquei de sexta a domingo à noite escutando você falar, e tudo que eu precisava saber era que eu precisava falar sobre como era a minha vida, o que Jesus fez por mim e como é a minha vida agora? Isso. Por que você não disse isso antes, pastor? Né? O menino fica bravo com o pastor. Mas o que a história ensina? Né? Que esse menino, depois, ele foi para a escola e ele, no próximo final de semana, trouxe já 5, 6 amigos. No outro, 5, 6 amigos. No outro, 5, 6 amigos. E aí foram perguntar para ele, como que você está trazendo tanta gente para a igreja? Ele falou, é muito simples. Fale de como era a sua vida, o que Jesus fez por você e de como está a sua vida agora. Então o crente é diferente, ele tem esse desejo de mostrar sobre como a vida dele é boa porque ele tem Cristo Jesus. O crente é diferente, ele vive diferente, ele anda diferente, ele é um filho de Deus querendo que você também receba o amor de Deus, para que você também se torne um filho de Deus, para que você também possa ter essa vida. Né? Essa vida não significa negar circunstâncias, essa vida não significa negar tentações, essa vida não significa que não existem as adversidades, os ventos contrários. Não, isso aí não é vida de crente. Mas é saber que em meio a qualquer coisa, eu estou em paz, eu tenho vida abundante, qualquer coisa Deus está comigo. Ele mesmo disse, Jesus mesmo disse, estarei convosco até o fim dos tempos. Então a gente crê, a gente é crente e a gente quer compartilhar essa vida. O crente é diferente. Tem uma passagem bíblica que diz assim, né, em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, os discípulos estavam discutindo sobre quem deles era o maior. E aí Jesus interrompe a discussão, a fala, todo o pensamento ali, e Jesus diz assim, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Uma das coisas que me chama muito a atenção, existem vários ensinamentos nesse texto. Né? Pensa, próprio Jesus estava proferindo essas palavras, então cada palavra tem sentido. Né? Cada coisa que está aqui é um ensinamento, é algo espetacular. Mas uma das coisas que me chama a atenção bem no meio desse texto aqui é que Jesus diz assim, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Então, a forma como as pessoas fazem é assim, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Né? Então, todo mundo está andando numa direção, mas para vocês é pelo contrário. Nós precisamos nos converter. Estávamos indo em uma direção e nós nos convertemos aos caminhos da palavra de Deus. É pelo
contrário. É por isso que a gente diz, na vida do crente é diferente. O próprio Senhor Jesus disse, não será assim entre vocês. Pelo contrário. Vocês vão andar de forma contrária. Vocês vão agir de forma contrária. Enquanto a mensagem do mundo é, você tem que ser o maior, você tem que dominar os outros, você tem que sujeitar os outros a você, a mensagem do crente é, eu vou servir, eu vou amar, eu vou sacrificar, eu vou entregar, eu vou doar, eu vou me fazer o menor. Eu vou servir. Então, pelo contrário, em todas as circunstâncias, é pelo contrário. Olho por olho, dente por dente, para o crente é perdoa. Mas você não sabe o que ele fez. Perdoa. Mas você não tem noção do nível do que ele fez. Perdoa. Não tem, o crente ele é um ser diferente. Não faz sentido, é diferente. A Bíblia vai dizer que nós somos de outro mundo, Nós somos de outro mundo, nós não andamos segundo os padrões deste mundo, não andamos segundo o ensinamento deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos de acordo com o padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. É normal alguém falar, que planeta você vive, cara? Da onde que você é, que você está pensando assim, que você está fazendo isso? Olha, a Bíblia me ensina que minha cidadania está nos céus. Eu sou de outro lugar. Então tem tantas palavras que mostram que o crente é diferente, e a vida do crente, ela é diferente, é um privilégio poder viver isso, é um privilégio poder receber essa vida, viver dessa forma. Então Jesus mesmo está dizendo assim, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. E para mim isso é fantástico, essa compreensão de que a nossa vida é ao contrário. Algumas coisas... Deus, eu não sei qual é a sua vontade para mim, é só olhar o que o mundo está fazendo e fazer o contrário, que você já está acertando um caminhão, sabe? Já está indo na contramão bem certinho, sabe? Já é algo bom. Então tem essas coisas, O crente, ele é filho de Deus, e ele revela uma vida que é ele. Ele não está tentando ser algo. Ele está revelando aquilo que ele é. Ele não está buscando algo, ele está manifestando aquilo que já está nele. E isso é o que nos faz. Por isso que é normal para o gato miar, para o cachorro latir, é normal para o crente ser diferente, crer em Cristo, manifestar quem ele é. Perdoar é natural para o crente ser generoso, é natural para o crente ser grato, é natural para o crente amar, é natural para o crente doar, é natural para o crente servir, é natural para o crente, É natural para o crente falar a verdade, é natural para o crente ser honesto, é natural para o crente. Não tem. O crente, é natural para o crente andar na luz. Esses dias atrás estava conversando com uma menina e ela falou assim, pastor, se eu tenho que ir viajar, quero fazer um intercâmbio, mas ainda não saiu o meu visto. Então, se eu falar para o meu chefe que eu vou viajar, ele vai querer me demitir, e aí eu vou ficar uns 3 meses aqui, e eu preciso desse dinheiro, então eu não vou falar nada, porque vai que... Eu falei, daí vai chegar no dia da viagem, você vai entrar na sala do seu chefe e vai falar, estou indo embora, tchau, falou, e ele vai ficar lá sozinho, perdido, ele vai ficar sem a sua função lá, vai ter que correr atrás de alguém, ele vai sofrer um prejuízo com isso. Isso não é natural do crente. Deus mesmo, quando foi fazer todas as coisas, ele primeiro disse, haja luz, e houve luz. E tudo aquilo que ele fez na luz. Eu falei, você é filha de Deus, você é a luz do mundo. Então, seja honesta. Haja na luz, não faça nada escondido. Se você tem que esconder, você já não está invocando esse Senhor de luz, você está invocando um Senhor de trevas para a sua vida, você está trazendo coisa que não é boa. Ela falou, entendi, pastor. Aí durante a semana ela foi e conversou com o chefe dela. E quando ela falou para o chefe dela, olha, eu queria deixar já organizado com você, eu sei que pode ficar pesado para a empresa, alguma coisa assim, então eu queria ser honesta e eu apliquei para um intercâmbio e é daqui 3 meses e meu visto está para sair e eu queria avisar antes. E ela falou que o chefe levou um susto. Ela falou,
você é muito honesta. Né? Você está pensando em mim e não só em você. Você está me servindo e não está querendo arrancar coisas de mim. Né? Isso que esquisito. Ele achou esquisito, ele achou estranho. E ele falou, então, eu não sei como... a maneira que eu vou retribuir essa sua honestidade, não é nem o seu serviço, né? É a sua honestidade. Eu vou contratar uma pessoa, ela vai ficar esses 3 meses com você aqui, e aí quando chegar o dia de você sair, você pode sair em paz, porque a empresa está segura, né? A gente já tem alguém treinado na sua função, e hoje ela já está no intercâmbio dela faz um tempo já, porque o crente é diferente, ele anda na luz. É a vida do crente. É a vida do crente, a natureza do crente é essa. Né? Não tem medo dessas coisas. As consequências que o mundo traz não segura as decisões do crente. Uau, a certeza que ele tem na palavra. Não muda ele. O crente, o filho de Deus, ele não é levado por ondas, por modismos, por ideias. Ele é focado na verdade. Né? E ele cresce de acordo com a verdade. E isso me faz pensar também a respeito de que o crente também passa por algumas circunstâncias, também passa por algumas situações, também tem sentimentos, vive, porque é um ser humano, óbvio. Então, vivencia algumas coisas, pensa algumas coisas, mas é a maneira como a gente reage que é diferente. E isso me lembra um pouco como que Jesus conversando ali com os discípulos em Lucas 17:1, só o comecinho ele já fala assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço. Né? Em uma outra versão, sempre vão acontecer coisas que farão com que as pessoas pequem, que se machuquem, sempre. É normal, é inevitável que isso aconteça. Mas... existe uma maneira de viver realmente diferente. Então, significa que você tem uma situação, alguém falou alguma coisa, machucou, tem sentimentos que vão te deixar feliz, tem sentimentos que vão te deixar triste, tem sentimentos que vão te machucar, que vão destruir assim, seu coração, podemos dizer. Existem tentações. Existem tentações. E é engraçado porque, se você for pensar, a gente não vê o sentimento. A gente vê como as pessoas reagem àquele sentimento que ela está sentindo, que ela está vivenciando. Então, você quebra a perna. Você consegue ver a perna quebrada, você e as outras pessoas. Você quebra um braço, dá para ver. Agora, quando uma pessoa é traída, quando tem algum sentimento, a pessoa tem a sensação de que o coração dela está quebrado. Não tem como ninguém ver. Mas, a partir daquele momento, ela tem que lembrar de quem ela é. E às vezes a gente vive num mundo onde as pessoas estão, até mesmo os crentes, né, vou usar aqui os crentes, estão tentando esconder algumas coisas. Quando, na verdade, não vivemos uma vida tentando inibir. Né, falar assim, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Né, a pessoa vai ter que trabalhar no dia seguinte, às vezes com o casamento destruído, alguém machucou, alguma coisa aconteceu, ela vai chegar no dia seguinte e vai falar, oi, tudo bem? Bom dia, você gostaria de um cartão C&A? Não sei, com um sorriso no rosto, e no fundo o coração dela está machucado. E qual que é a diferença disso tudo? Aí o Espírito Santo me lembrou de Provérbios 16:6, que diz... com o amor fiel e a verdade, o pecado é perdoado, e quem respeita o Senhor, afasta-se do pecado. Então, a gente literalmente pega isso, a gente vivencia algumas coisas, mas nós nos lembramos que é Ele quem nos afasta do pecado, que estamos em Cristo Jesus, e optamos por viver uma vida não fugindo do pecado, não somente olhando para trás e falar, ai meu Deus do céu, é verdade, me machucaram, mas eu tenho que fingir que nada aconteceu. Não, eu olho para aquilo tudo e me lembro, eu não sou baseada nisso. Não são os sentimentos que direcionam minha vida. Não são as circunstâncias que vão ditar qual é a minha reação ou não. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu decido acordar e sorrir e servir no meu trabalho, e servir o meu marido, e servir a minha filha, e servir a todos ao meu redor, porque eu sou crente. Então, não são as circunstâncias, exatamente isso como você falou. Eu tenho algum plano, eu tenho um objetivo para alcançar nesse ano, então eu vou dizer a verdade, porque Cristo em mim é a verdade. Então, eu não vou esconder nada de ninguém, não vou mentir para chegar lá. Não são os sentimentos, não são as circunstâncias, não são as coisas temporárias que vão decidir como eu vivo. Porque eu sou crente, eu sou filha de Deus. Eu fiz uma aliança com Cristo Jesus. É isso aí. E eu não vou negociar essa aliança com Ele por causa de uma circunstância. É exatamente isso. Né? Eu estou apegado a Ele, a vida dEle. Ele vive em mim. Eu e Ele somos um. Sabe, nós nos tornamos, sabe... Estamos juntos. Sabe, o tamo junto, não o tamo junto do... Ei, tamo junto, tá? Mas sabe o tamo junto? É nós e é o crente e Jesus. É isso.
né? Nós estamos juntos, nós vivemos isso, nós temos uma aliança juntos. E uma circunstância não vai mudar aquilo que Ele disse para mim. Eu não vou colocar uma circunstância ou uma mentira no mesmo nível de autoridade da palavra dele por mim. Eu não sei o que você trabalha, o que as pessoas fazem, mas você já teve uma criança, um filho seu, um aluno seu, alguém duvidando da sua palavra enquanto você dizia a verdade? Não é esquisito? É horrível. Né? A pessoa duvidando de você. Aí você fala, mas aconteceu assim, assim. Mas sabe, eu não sei se confio em você, eu não sei se... E às vezes eu e você lidamos com a palavra de Deus assim. Meu Deus do céu. Misericórdia. Né? Porque eu tenho essa aliança com Jesus, estamos juntos. Aí Jesus diz, olha, é na luz. Mas e se eu perder o emprego? Se eu não sei o quê? Se eu não sei o quê? Não, é na luz. E pronto, se eu estou com Ele, eu estou com Ele. E não pensando em mim. Não pensando nessa circunstância. Eu estou na luz. Uau. Né? Eu vou andar na luz. Eu não vou negociar de acordo com as circunstâncias. Mas a gente também não nega as circunstâncias. Isso foi uma coisa que foi boa que você falou. Porque tem muita gente que acha que o crente é aquele ignorante que nega as circunstâncias. É aquele ignorante que fala assim, não, mas eu não estou doente. Não, os sintomas, eu sei que os sintomas estão aqui, mas eu também sei que a verdade sobre mim é o ser saudável. Não o sintoma, não o exame. Deus deseja a minha saúde. Deus não deseja em mim doença. É isso aí. Deus não coloca doença em ninguém. Não é assim. Não é assim. Então, muitas pessoas negociam de acordo com as circunstâncias. E o crente, ele não nega as circunstâncias. Ele não está falando que não é. Mas o crente, ele tem uma esperança, uma fé, uma verdade, algo, uma certeza em que ele pode se apoiar. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 4, você começou a falar, eu lembrei do texto, Romanos 4, 19 e 20. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já adormecido, tendo ele quase 100 anos. Abraão, então, ele tinha quase 100 anos. E ele já não podia, nos olhos naturais, ter filho. E ele levou em conta isso. Ele falou, é verdade, eu tenho quase 100 anos, eu tô velho para isso. E a esterilidade do ventre de Sara. E a minha esposa é estéril. Está dizendo aqui, ele levou em conta, ele não negou, ele falou, não é. E sabe o que é engraçado? É que algumas pessoas acham que negar vai fazer um milagre maior. Mas não, na verdade é saber que está assim e de que mesmo assim Deus continua fiel e a palavra dele é superior àquilo, faz um milagre maior. Uau. Né? Olha, verdade. Minha esposa é estéril. Eu sou velho, avançado em idade, mas ele disse que eu sou pai de nações. Aí ele diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Uau. O crente, então, ele era fortalecido pela fé na palavra de Deus a seu respeito, e não movido às circunstâncias. Uau. Ele não negou, ele levou em conta as circunstâncias, mas ele foi fortalecido pela fé naquilo que Deus havia dito. Então, o crente, você vê ele, você vai em um velório, você encontra pessoas que não estão em Cristo Jesus ainda e pessoas que estão em Cristo Jesus. E você vê aqueles que estão em Cristo Jesus confortando, consolando. É diferente. Por quê? Porque eles sabem que aquele ente querido está morto, vamos dizer assim. Eles sabem que ele está ali, que amanhã, aquele café da manhã que ele fazia não vai fazer mais. Que aquele abraço que ele dava não vai dar mais, que aquela palavra de carinho que ele falava não vai falar mais. Ele sabe disso, mas ele sabe que existe um conforto superior. Ele sabe que existe um Deus que nos fortalece. Ele sabe que tem um Deus de vida, um Deus de paz, que está conosco em qualquer momento. E ali ele encontra consolo, ali ele encontra paz, ali ele encontra satisfação. E aí você vê eles levando consolo, paz, alegria aos outros, dizendo a respeito
do motivo da paz deles, que é Jesus Cristo, de que eles nasceram de novo, eles são filhos de Deus. A vida do crente. A vida do crente. Uau. Então você vê, por exemplo, Abraão. Era um homem de 100 anos, a esposa estéril. Ele levou em conta todas essas questões naturais. Mas existia uma palavra sobrenatural sobre ele. E nessa fé ele se fortaleceu. Nessa palavra ele se fortalecia todos os dias. O crente então vive baseado na palavra de Deus. O crente entrega o seu caminho para viver na palavra de Deus. O salmista diz: lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. É nessa palavra, nessa luz, que o crente anda e os seus pés não vacilam, os seus joelhos não enfraquecem, os seus pés não escorregam. E todos os dias, na palavra, na palavra, na palavra, aí as circunstâncias contrárias, as coisas acontecendo, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, eu me fortaleço nessa palavra, eu cresço nessa palavra, eu me fortaleço nessa palavra. Daí vem essa perseverança do crente, essa certeza do crente, que às vezes chega até a irritar. Não é um mantra, é uma certeza. Não chega até a irritar, fala, como que esse cara está tão seguro? Né? Como que ele é soberbo? Não, é um alívio de não confiar em mim, mas saber da palavra de Deus. Confiar vivo, né? em Deus é vivo. Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. É vivo. Então eu confio nessa palavra que é vida. E assim nós vamos. Assim nós nos fortalecemos. Assim nós crescemos. Assim nós avançamos. Então é muito importante isso que você citou. As circunstâncias vão acontecer. Vão acontecer. Tem um outro texto que diz, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um texto em Hebreus capítulo 2, do versículo 14 ao 18. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Deus se fez carne, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos. Ele se fez carne e osso, assim como eu e você. Era necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo é o verbo, é o Logos que se fez carne. Ele estava com Deus e ele era Deus. Se fez carne. João trabalha isso de uma forma fantástica no primeiro capítulo. E ele se fez carne. E ele estava sujeito às mesmas coisas que nós. Sujeito às mesmas coisas que nós. E ele sofreu. Da mesma forma que ele andava e o pé dele sujava de pó, que eu e você andamos, o pé dele também sujava. Ele sofreu, choveu um dia e molhou ele. Sabe, passou por isso. Um dia suou de calor, um dia tremeu de frio. Passou por isso. Ele também passou, ele entende por que estamos passando. Ele foi açoitado, ele foi desprezado. As pessoas não deram valor a ele. Às vezes a gente pensa, para você é fácil falar porque você não está passando, mas Jesus passou exatamente pelo que você está passando. Ele sofreu tudo isso e ele sofreu também as tentações, para que ele pudesse representar você por completo. Ele nos representa por completo, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto nos ensina que Cristo Jesus passou pelo mesmo que nós e pode nos socorrer em meio às tentações. Então, às vezes, a gente só fala de
do erro. Não, mas existem também as tentações. E Jesus conhece pelo que você está passando. Ele sabe pelo que você está passando. Jesus sabe o que cada um de nós está passando. Ele veio e se colocou no nosso lugar. Por isso que a vida do crente, a vida do Filho de Deus é igual à vida de Jesus. Não é igual ao sistema religioso. Deixa eu trazer um texto aqui, você vai gostar muito. Você vai gostar muito desse texto. Que ela fala um pouco a respeito do como o sistema religioso trata as pessoas. Olha o que diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, 3 e 4. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado. Não era o que ele queria então. Né? Porque quando ele viu que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões. Ele foi lá, eu tinha feito um acordo, peguei 30 moedas de prata e entreguei ele, mas agora que eu vi que ele foi condenado, não era isso que eu queria, não era isso, ele estava cheio de remorso, e remorso é aquela culpa, aquela condenação, aquele medo, aquela angústia, parece que vai te dominando, e ele quer devolver as 30 moedas de prata para quem pagou pela traição dele. Ele disse, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, quem? Eles quem? Os sacerdotes e os anciãos. Responderam, que nos importa? Isso é com você. Não estou nem aí para o que você está passando. Não estou nem aí para o seu remorso. Não estou nem aí para a sua situação. Não estou nem aí. Isso é responsabilidade sua. Tem uma versão que diz, isso é responsabilidade sua. Tem uma outra versão que até coloca, isso é problema seu. Isso é com você. Percebe? Na religião, então, nas tentativas de ajudarmos os outros, quando surge um problema grande demais, a gente, opa, isso é problema seu. Né? Eu não quero saber disso, isso aí se vira. E quando a gente olha para a vida de Jesus, ele podia ter muito bem falado para a humanidade, isso aí é problema seu. Se vira, é responsabilidade sua. Era para não comer do fruto, você comeu, você foi, né? Você saiu da presença de Deus e agora se vira. E Jesus não pensou assim. Ele assumiu e passou pelas coisas que eu e você passamos. Ele veio e sofreu as mesmas coisas, passou pelas tentações. Ele é homem. Ele foi até nós, ele teve essa compaixão, ele demonstrou esse amor de Deus. A religião diz, essa é responsabilidade sua, o problema é seu. Jesus amou até mesmo aqueles que o traíram. Né? Ele veio em favor, ele se entregou. Então é por isso que ele pode hoje nos representar. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso representante. Porque ele sabe por que estamos passando. Ele é o nosso advogado, ele sabe por que estamos passando. E ele entregou a vida dele para resolver tudo isso. E ele, quando chega para ser advogado nosso, ele diz, olha, eu entendo o que aconteceu, mas eu também tenho aqui uma resposta, o meu sangue. E aqueles que creem nele são filhos, foram lavados pelo sangue. E agora existe algo novo, existe uma nova vida. E aí a gente confia nisso, a gente tem essa palavra, a gente tem essa certeza, a gente tem essa segurança. E daí quando a gente olha alguém também, a gente não trata isso como é problema seu. Né? A gente quer que elas tenham essa mesma segurança, essa mesma certeza em Cristo Jesus. Forte, né? É literalmente aquilo que você falou, ele sabe o que você está passando, ele sabe que machuca, ele sabe que dói, ele sabe. É aquilo que você comentou, choveu, molhou, ele sabe que doeu, mas ele sabe, exatamente sabendo disso, que ele escolheu se submeter, se entregar, amar, se render, para que a gente decidisse
não ser definido por essa dor, não ser definido por aquela circunstância e decidisse viver pela palavra dele, pelo que ele disse. E isso que você comentou me lembrou muito de Hebreus 4:12, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando você falou isso de ser vivo, até esses dias eu estava tendo um tempo ali estudando o que de fato no grego significa essa palavra vivo, porque a gente sabe que quando tem as traduções do inglês, do espanhol, do português, às vezes acaba se perdendo. Esse versículo diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. E viva, a palavra de Deus é viva e eficaz ali no grego, significa a palavra de Deus é ativa, a palavra de Deus é eficiente, a palavra de Deus é eficiente no modo de viver real, mortal. Quando eu li isso, eu falei: meu Deus, então não é assim... é viva, que lindo e maravilhoso, creia nisso, porque por mais que não aconteça, né, um dia, quem sabe, não, no modo de viver real, na nossa realidade, no mortal, no que a gente sente no corpo físico, a palavra de Deus é viva. Isso tudo que você citou também com relação a Abraão, que a gente aprendeu agora, essas semanas aqui como igreja. Abraão creu em Deus, ele sempre cria em Deus, mas quando ele creu na palavra de Deus, ele pôde receber, e aí ele vivia em gratidão, agradecendo sempre ao Senhor, porque ele confessava aquela verdade a respeito da palavra de Deus que ele havia crido, ele recebeu aquela verdade e ele vivia em gratidão. E essa é a vida do crente. Vivemos crendo que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é ativa nas nossas vidas, mesmo que machuque, mesmo que doa, nós cremos que fiel é Deus, e isso é diferente. Um tempo atrás, o meu marido disse para mim: Luiz, o quão preocupado você acha que Jesus está com essa situação que eu levei para o meu marido? E eu parei para pensar naquela frase mesmo. Eu falei: nem um pouco. O quão abalado Jesus está com essa situação toda. O quão triste Jesus está com tudo isso. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é. Então, simples assim, não tem como a gente entender. A gente precisa tomar uma decisão de viver pelo que ele disse, de viver crendo na palavra dele, de viver não negando tudo aquilo. Mas ok, aconteceu, machuca, tá? Não vamos negar, mas eu decido viver essa vida. Eu decido viver pela palavra de Deus, que é viva na minha vida, que é eficaz no meu coração. E ali, coração no grego, no final ali, que diz: julga os pensamentos e as intenções do coração, eu também fui ver. Coração no grego ali, então, é o vigor e o sentido da vida física, o centro e o lugar da vida espiritual. Aí eu falei: meu Deus, não. Como assim? Coração, sentido da vida física. Coração, centro e lugar da vida espiritual. A mesma palavrinha no grego usa essas duas definições. Então significa que a gente precisa acionar, precisa ativar essa verdade na nossa vida, no físico e no espiritual. É porque o espiritual dá a direção para a vida física. Exatamente, não tem como colocar um lado de lá e um do lado de cá. Não tem como. Assim como se a gente estuda alguns outros versículos da palavra de Deus que coloca ali coração, diz só o físico. Não diz o espiritual e o físico. Mas nessa palavra, neste versículo, quando ele está falando a respeito da palavra de Deus, ele coloca o coração como sendo os dois. Não tem como você distinguir. Então você aplica, você decide, você vive pelo espiritual e você traz isso como consequência para o seu mortal, para o seu físico. E não tem como desconectar uma coisa da outra. E o interessante desse texto, ele fala que a palavra é viva, ela é eficaz, e todo esse ensinamento que você está trazendo para a gente, fantástico. E ela continua e diz assim, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes, a ponto de fazer divisão. A palavra divisão ali no grego é merismos. Alma e espírito. E dividir, e merismos não é dividir no sentido de vou cortar e esse pedaço eu vou jogar fora, né? Divisão no sentido de um divórcio, divisão, não é nesse sentido. A palavra merismos é dividir em tipos. E aí ele coloca alguns tipos que tem. Então ele coloca alma e espírito. Então alma e espírito não são do mesmo tipo. Espírito é uma coisa, alma é outra. Então ele faz divisão, é como se você tivesse várias peças de Lego, né, misturadas. Aí se colocasse um baúzinho vermelho, um baúzinho azul, um baúzinho amarelo e falasse assim, vamos colocar as pecinhas vermelhas no vermelho, as pecinhas azuis no azul e as pecinhas amarelas no amarelo. Isso é merismos.
Nós estamos dividindo, fazendo separação, organizando, né? Cada um no seu tipo. E aí entra aqui um pensamento da vida cristã, que o cristão, ele coloca os seus sentimentos no lugar certo. E ele coloca a palavra de Deus no lugar certo. Então, o sentimento, por mais que ele se revele, ele não decide. A palavra é quem decide pelo cristão. Eu tomo a minha decisão baseado na palavra e não baseado no meu sentimento. Porque o sentimento engana. Naquele momento eu fiquei feliz. Olha, eu já fui em culto, né, onde aconteceu coisas bonitas e tinha pessoas chorando. Mas eu também já fui numa apresentação da Disney e as pessoas estavam chorando porque era bonito. Isso são alguns desses choros são sentimentos. Sim. Mas eu não vou tomar uma decisão baseada nesse sentimento. Eu vou tomar uma decisão baseada na palavra. Então, isso que você está nos ensinando é muito importante, que é essa palavra que é viva e eficaz. E a gente confia nela, a gente deposita a nossa confiança nela. Ela faz separação entre as coisas espirituais e as coisas da alma. Nós não vivemos pelas coisas da alma, vivemos pelas coisas do espírito, né? Vivemos pelas coisas do alto, os nossos olhos estão focados nas coisas do alto. Nós não pensamos nas coisas da terra, onde a nossa alma é alimentada pelos 5 sentidos. Nós vivemos com os olhos nas coisas espirituais, pensando nas coisas espirituais. Então, nós somos divididos, organizados de uma forma diferente. Né? Espírito, alma, juntas medulas, né? Ele vai explicando ali, e esse texto então ele é muito bom para nos lembrar disso, que às vezes todo mundo tem o mesmo sentimento com relação a alguma coisa, porque viu aquela mesma situação, mas a minha decisão não vai ser tomada nesse sentimento, porque o meu sentimento está no lugar dele, e o meu espírito está no lugar dele. E o Espírito é quem conduz o Filho de Deus. A Bíblia nos ensina lá em Romanos, acho que é Romanos 8, eu até tinha separado esse texto, Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Todos os que são guiados pelo Filho de Deus são filhos de Deus. Então, só é guiado pelo Espírito de Deus aqueles que são filhos, e todos os que são guiados são filhos. Né? Exatamente. Então, meu espírito está no lugar certo de me guiar. Meu sentimento está no lugar certo de estar sujeito a essa orientação. Então, o crente aqui, ele não é que ele não tem alma, não é que não expressa sentimentos, não é aquele... Crente não é aquela pessoa com a Bíblia debaixo do braço, com a cara séria, andando sem olhar para ninguém, né? Isso é um poste, isso não é um crente, né? A vida do crente é revelar a vida de Cristo Jesus. Ele vive em mim. E tem lugar para o sentimento, mas esse sentimento também não é aquele que me conduz. Tem um lugar para aquilo que me conduz, e aquilo que me conduz chama-se Espírito de Deus, através da palavra de Deus, conduzindo o meu espírito. Então... é um texto, você trouxe aí um texto que é fantástico. Sabe? Não, e muito maravilhoso esse alerta, esse highlight, esse marca-texto ali que você literalmente colocou ali no versículo de Deus. Pois é a palavra de Deus quem divide alma e espírito. É a palavra de Deus. Né? Então, nós como crentes, estudando aqui a vida do crente, a vida do cristão, a vida de um filho de Deus... eu acho que isso aqui é espiritual, eu acho que isso aqui é alma, eu acho que não sei o quê. Não, tanto faz o que você acha. Quem divide, quem separa, baseamos as nossas decisões na palavra de Deus. Não, mas eu sou espiritual, por isso mesmo que você pega o que a palavra de Deus diz e é ali que você separa, é ali que você decide. Sempre na palavra. Mas eu tive um sonho que Júpiter e Saturno iam se alinhar porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá na palavra? Não, não está? Então, procure na palavra, porque ela é viva e eficaz, não seus pensamentos. Então eu não posso ter pensamento? Pode ter pensamento. E você pega esse pensamento, você bota na palavra, e é a palavra quem vai alinhar, é a palavra quem vai dividir, é a palavra quem vai dar o ponto final. A palavra de Deus diz, nós levamos cativo em obediência todo pensamento a Cristo Jesus. Exatamente. E muda tudo.
Essa é a vida, é a palavra. É 100% a palavra. Tem que ser. Eu não gosto de usar essa palavra tem que ser, mas é simples vida do assim. crente A vida é do crente diferente. é diferente. A vida do crente é diferente também, porque existem dois tipos de pessoas andando sobre a terra. Existem pessoas que foram, vamos colocar assim, lançadas fora, expulsas da presença de Deus, e pessoas que foram enviadas por Deus ao mundo. E isso muda muito a consciência de como você anda na terra. Isso altera aquilo que você está fazendo, isso muda a forma como você age. Imagine o seguinte, eu tenho uma compreensão de que eu fui expulso da presença de Deus. A primeira coisa que eu vou pensar não é que eu errei. A primeira coisa que eu vou pensar é que ele é injusto. Eu vou culpar ele, foi ele que me expulsou, e eu vou querer culpar ele. E quando eu vejo Deus assim, eu não quero ele, eu não quero estar perto dele, eu considero que a culpa de tudo que estou vivendo é dele, eu não aceito responsabilidade, eu me torno uma vítima e ele o agressor. E isso é o que muitas pessoas pensam a respeito de Deus. Se Deus é tão bom, por que existem pessoas passando fome? E não entendem que isso é responsabilidade do homem, que foi o homem que desejou se afastar dele. Foi o homem que pecou contra ele, foi o homem que... E não entende que a ação de Deus de tirá-lo do jardim foi um ato gracioso, para que o homem não comesse daquela árvore da vida que estava lá. Agora ele em pecado, se comesse da árvore da vida, não ia ser coisa boa. Então Deus o afastou da árvore da vida, tirou ele e falou, vou resolver isso aqui daqui a pouco. Mas o homem sai de lá vestido, o homem sai de lá com a nudez dele coberta. Isso é graça de Deus, favor de Deus com relação ao homem. Então algumas pessoas pensam, eu fui expulso, e porque eu sou expulso, eu estou nesse mundo, e o mundo é assim, é do meu suor, é do meu jeito, todos nós merecemos isso mesmo, e não, mas não é a vida que Deus quer para você, não é essa. Isso foi algo que aconteceu porque um homem, Adão, decidiu. Deus também achou isso injusto, por isso ele enviou o seu filho para morrer no seu lugar, para cancelar toda essa questão aí, para que eu e você hoje pudéssemos estar com ele. A Bíblia diz que pela fé nós temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus. Agora nós não somos mais expulsos, nós podemos estar na presença de Deus. Mas eu sou condenado, eu mereço essa doença, eu mereço esse erro, eu mereço as coisas que estão vivendo. Não, não é assim. A Bíblia nos ensina em Romanos 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, olha, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não há no seu viver coisas que possam condená-los. Porque se eu estou tentando viver um conjunto de regras, essas regras me condenam. Se eu pegar meu carro e entrar numa via na contramão, a regra de que eu só posso ir na outra direção me condena. Mas aqueles que vivem pelo Espírito, são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito, contra as coisas do Espírito não há lei. Porque ele cumpre a vontade de Deus perfeitamente. Aquele que está no Espírito cumpre a vontade de Deus perfeitamente. A vida dele é espiritual. E a vida espiritual é a vontade de Deus para nós. E nós estamos vivendo essa vida. Então, a lei do Espírito de vida me livra do pecado da morte, consequentemente estou livre da condenação do pecado da morte. E agora eu estou vivendo a vida que o Espírito tem em mim, a vida que o Espírito tem para mim é a vida de Jesus. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim.
E Cristo não vai ser condenado por regras. Ele é ele é o cumprimento da lei. Né? Ele é o cumprimento da lei. E porque eu estou nele e a vida do Espírito se manifesta em mim, contra essas coisas não há lei. Então não há condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí o crente ele vem com um pensamento diferente ao mundo. Ele não está pensando como expulso. Mas Jesus nos ensinou dizendo, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Olha o desejo de Jesus, paz seja com você. Eu não encontro paz, eu não acho paz, porque eu faço isso, não tenho paz, eu faço aquilo, não tenho paz. O desejo de Jesus é, paz seja com vocês. Você quer paz? Entregue sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. E ele diz, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Uau! Nós não estamos aqui como pessoas que foram expulsos da presença de Deus. Nós estamos aqui como pessoas que foram enviadas por Cristo Jesus. E aí isso muda. Se Ele me enviou, Ele é uma pessoa boa, bondosa, amorosa, que tem cuidado de mim. Quando eu sou enviado por uma empresa a uma outra localidade, quem é que cuida das minhas necessidades lá? A empresa. Se Ele me enviou, quem é que cuida de mim? Ele. E Ele cuidou de mim entregando o seu Filho e me dando da sua palavra. É como se Ele falou assim, eu vou te enviar e eu vou depositar uma grande quantia, um grande valor na sua conta bancária. Sempre que você desejar, você não precisa pedir para mim. Use daquilo que eu já depositei. Então Ele depositou essa vida em nós, a vida de Cristo, uma vida que Cristo chama de vida abundante. Ele depositou uma grande quantia de palavra, essa palavra que é espírito e vida, que é viva e eficaz, e nos nossos corações. Ele diz, viva, usufrua, você foi enviado. E aí você tem a oportunidade de pegar aquilo, olhar para esse mundo e falar, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu fui enviado por Jesus. Eu fui enviado para esse lugar. E como enviado, esse lugar não determina quem eu sou. Esse lugar não diz como eu tenho que viver. Esse lugar não diz quais são os meus princípios. É aquele que me enviou, quem cuida de mim, é Ele quem me dá a direção, é Ele quem me enviou. E eu vou viver baseado nessa aliança que eu tenho com Ele. Com Ele. Essa é a vida do Espírito, a vida do crente. A vida do crente. Nós não estamos aqui como expulsos, nós estamos aqui como enviados a este mundo. E com tanta coisa que Ele nos entregou, tanta coisa que Ele fez por nós. Você acha que eu vivo por medo? Você acha que eu vivo esperando recompensa? Ou você acha que eu vivo em gratidão? Eu vivo em gratidão. Eu vivo em gratidão. O sistema do mundo faz com que as pessoas se mobilizem por medo ou por recompensa. Se você não fizer isso, eu mato a sua filha que eu sequestrei. Aí a pessoa, com medo de que ele mate a filha, ele faz. Se você não fizer isso, você é demitido. Aí, com medo de ser demitido, ele faz. Se você fizer isso, você ganha um aumento. Por desejar a recompensa, ele faz. Se você fizer assim, você ganha tal coisa. Você se torna um sucesso. Aí eu faço isso para ver se eu me torno um sucesso. Eu quero a recompensa. Mas agora a Bíblia nos ensina que nós fomos abençoados por Cristo Jesus com toda a sorte e bênçãos nas regiões celestiais. A Bíblia diz que um homem chamado Abraão recebeu uma promessa de ser herdeiro do mundo. E que em Cristo Jesus nós nos tornamos herdeiros de Abraão. Ou seja, esse mundo também é nosso, por herança.
Em Cristo Jesus, Ele fez convergir as coisas celestiais e terrenas. Ou seja, e nós somos esse ponto de contato. Então, Ele me abençoou. E porque Ele me abençoou, eu não estou atrás de recompensa. Eu estou satisfeito com aquilo que Ele fez por mim. Eu não estou com medo do meu futuro, porque eu sei em quem tenho crido e sei em quem tem me sustentado. Sei qual é a palavra que me conduz. Eu sei que eu fui enviado. Então eu não estou procurando medo, não estou procurando recompensa. Eu sei que alguém me amou, se entregou por mim, me fez livre do pecado, me fez uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Uau! O que eu fiz para merecer isso? Nada. Você já recebeu um presente inesperado? E você, uau, mas o que eu fiz? Eu achei que eu estava completando um ano para merecer esse presente, mas não é meu aniversário. Eu achei que eu estava me formando para merecer esse presente, mas eu não estou me formando. Eu achei que tinha feito algo bom para merecer esse presente, mas não é alguém que decidiu me dar um presente. Isso é gratidão. E em gratidão nós dizemos, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez. Por isso o crente, ele vive diferente. A vida do crente é gratidão. Ele anda em gratidão. Se você for imaginar o profeta Isaías falando, desculpa, eu estou falando e você agora está só ouvindo. Eu sei que o pessoal quer ouvir a Luísa também. Não, eu quero ouvir. Isaías. Mas se você for imaginar o profeta Isaías falando a respeito de Jesus, né, do Messias crucificado, que foi açoitado, ele quase descreve, se a gente fosse pegar assim, dava para dizer assim, era um pedaço de carne moído, pendurado na cruz. Alguém do qual os nossos olhos não queriam nem ver. Nós queríamos virar a cara. Ui, é uma cena horrível. Né? A gente não quero ver isso. Ele estava lá pendurado por mim e por você. Recebeu o meu, seu pecado. Recebeu a minha, sua culpa. A minha, sua condenação. O meu e o seu açoite. E quando você olha isso, você fala, tá, mas por quê? Não, porque ele diz assim, eu amo você. Uau! O que eu quero pedir para ele? Nada. Medo do que eu tenho? Nada. Eu quero em gratidão retribuir. Como que eu posso retribuir? Sabe uma coisa, Jesus? Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. O crente, essa é a vida do crente. Ele entendeu o amor de Deus por ele. E ele disse, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Eu não quero viver da minha forma, eu não quero viver do meu jeito, eu quero viver para você, Jesus. Eu entrego a minha vida a Jesus. Gratidão. A vida do crente é gratidão. E o que diz em Colossenses 2, versículos 6 e 7 é exatamente isso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, ok? Vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Essa é a vida do crente. Porque, ok, um recém-salvo, vou usar, né? Um novo convertido, uma pessoa que acabou de... Nascer de novo. Nasci de novo, né? Recebi. Beleza. Está ainda descobrindo o que significa receber a Cristo, quais os benefícios, como é que vive. Agora ele está falando para o crente aqui. Tá, então assim como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, eu já sei disso, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Bíblia, exatamente tudo que você falou, compresso aqui em um versículo, continue a viver enraizado e edificado nele, significa que estamos enraizados em Cristo. E por a gente estar enraizado em Cristo, vai vir chuva, vai vir vento, vai vir tudo, mas tanto faz porque a gente está enraizado nele. E a maneira que a gente vive transborda a gratidão pelo fato de podermos ter o privilégio de estarmos enraizados nele. Decidimos receber a Cristo, continuaremos a viver nele, crendo na palavra de Deus, que é viva, que vai nos direcionar. E estamos aqui. Essa é a nossa vida, a vida do crente. Esse texto mexe num
pilar muito bom na vida do crente. Porque ele diz assim, assim como vocês... O que ele diz ali? Receberam Cristo Jesus o Senhor. Não, mas... Portanto, assim como vocês receberam assim como, Cristo. Assim como... O que é assim como? O quê? O que significa quando alguém diz assim como? O quê? Você é professora de inglês. Viva assim como. Tipo uma comparação? As far as... As far as, just like. Just like. Exatamente como. Faça como. Assim como, do mesmo modo, exatamente da mesma forma, assim como vocês receberam Jesus, como que nós recebemos a Jesus? Crendo. Continuem a viver nele. Continue a viver nele. Como que vive em Cristo Jesus? Enraizado, edificado. Crendo. Nele. Crendo. Assim firmados como, na fé. Isso. Assim como vocês receberam, vocês vivam nele. E o justo viverá pela fé. Nós recebemos a Cristo Jesus crendo na justiça da obra dele. Na justiça que é Cristo Jesus. E nós continuamos vivendo nele pela fé. Pela fé na palavra, pela fé na obra dele, pela certeza daquilo que ele já fez por nós. Não naquilo que ele fará, na certeza daquilo que ele fez. Naquilo que ele fez. Então esse texto ele fala muito bem. O crente, então, ele vive pela fé. A fé que ele creu para receber e fé que ele crê para viver, para andar nele. O justo viverá pela fé. A fé em quê? Em Cristo Jesus. Porque é crendo nele, recebendo a Cristo Jesus, que nos tornamos filhos de Deus. E essa vida do Filho de Deus é uma vida de uma nova criação. Uma nova criação. 2 Coríntios 5, 17 vai dizer, aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Eis que surgiram coisas novas. E aí o crente, em alguns momentos, ele se torna muito esquisito. Porque ele não fala mais das coisas que passaram. Ele fala a respeito de coisas novas. Ele não está falando das coisas naturais, ele está falando das coisas espirituais. Ele está falando de como é a vida dele agora, espiritual. Então, eu e você, nosso foco não é as coisas que passaram. Eu sempre fui muito mal, eu sempre fui muito ruim, eu sempre fui não sei o quê, por isso eu mereço o que estou passando. Não! As coisas antigas já passaram, surgiram coisas novas. A vida no pecado é muito ruim, é uma desgraça, é não sei o quê, não sei o quê. Então, receba Jesus. Tá, mas quais são as coisas novas em Cristo Jesus? Nós precisamos falar e pregar a respeito das coisas novas que Ele preparou para nós. As obras de justiça. Por exemplo, santidade não é me afastar do pecado. Santidade é viver a vida de Cristo. Pureza não é não entregar as minhas mãos, não é deixar de entregar as minhas mãos ao pecado. O meu corpo, os membros do meu corpo ao pecado. Pureza é entregar as minhas mãos às obras de justiça, às boas obras. Nós não estamos falando a respeito das más obras e de abandonar o passado. As coisas velhas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Nós estamos falando sobre entregar os nossos corpos como sacrifício vivo, aceitável. Nós estamos falando sobre entregar os membros do nosso corpo para obras de justiça, para obras de pureza, para as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O plano de Deus não foi só livrar o homem, o plano de Deus é que o homem viva a vida de Cristo. Sim, aleluia. Que Cristo desejou compartilhar. Ele disse, eu vou entregar a minha vida. Sabe, é algo novo, é algo maravilhoso, é algo que é inexplicável, é algo que surge dentro de nós através da palavra, e isso enriquece o nosso espírito, nós crescemos em graça e conhecimento. E a Bíblia diz que Ele separou a uns para a edificação dos santos, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Aleluia. Ele está nos conduzindo a vivermos a vida que Cristo Jesus já nos deu. Amém. Já nos deu. A vida do crente. E você falou uma palavra muito legal ali, que é de fato, é agora.
não é a respeito do passado. Isso me lembrou até do Joãozinho ali da tua história, lá que foi na conferência de evangelizar, né? Depois de um tempo caminhando com Jesus, você vive Jesus, que Jesus é teu passado, teu presente e teu futuro, né? Me jogou também um pouco para refletir a respeito das pessoas que jogam tudo para o futuro. Tipo assim, não, então estamos vivendo um ano de 2000 e tanto. Mas no final do ano eu vou viajar. Mal vejo a hora quando eu for viajar. Mas não, quando chegar a época daquele evento, quando eu conseguir aquela promoção, quando eu conseguir comprar meu carro, não, quando meu filho nascer, quando eu conseguir preparar o quarto do meu filho, na verdade. Não, daqui a pouco a gente vai casar quando a gente conseguir pagar, né, a nossa casa. Quando? E a gente fica jogando esse quando e a gente não vive em gratidão hoje. A gente sempre fica na expectativa, fica esperando de como vai ser, de como Deus vai demonstrar a bondade dele lá, e a gente fica nesse gap, nesse espaço de tempo, até chegar a esse momento dessas coisas acontecerem, esquecendo que a gente está vivendo todos os dias, que o mais agora em Cristo Jesus permanece. Agora é em Cristo. Amanhã vai ter agora. Ontem teve agora. Existe o agora em Cristo todos os dias da nossa vida. Então, a gente esquece de dar valor e de reconhecer, quando eu uso essa palavra de dar valor, de viver em gratidão pelo hoje. Estou nessa empresa, talvez eu ainda não tenha aquilo que eu estava tanto sonhando, estou vivendo, esperando chegar lá, mas como você vive agora, você pode refletir aquilo tudo que você já recebeu ontem em Cristo. Você pode, então, decidir viver esse período de espera, esse momento de quando que o meu intercâmbio vai acontecer, quando que o meu sonho vai acontecer, vivendo em Cristo também, vivendo em gratidão também, vivendo a vida do crente também agora, não só quando aquele objetivo for alcançado. Porque senão a gente vive uma vida de ilusão. Não, porque daqui a pouco, né? Não, aleluia, Maranata vem Senhor Jesus, e amém, Ele vai vir, mas agora... Né? Exatamente, agora, esse é chegado o tempo, é hoje, é agora. Ok, algumas coisas vão ser manifestadas somente amanhã, mês que vem, ano que vem, tá bom. Mas agora existe a possibilidade de convidar a Cristo Jesus, de botar a palavra de Deus como sendo verdade única, completa e absoluta na nossa vida, para que Ele faça parte da nossa rotina, para que Ele seja a nossa rotina, para que tudo se manifeste agora também. Na história de Esther, na Bíblia, o tio dela diz assim, né? Quem sabe não foi para um tempo como este, né, que você foi colocada nessa posição. Você foi colocada... E a posição que Cristo Jesus nos dá é de reis e sacerdotes. Então, nós não fomos para um tempo futuro e não fomos para um tempo passado, nós fomos para este agora. Para este tempo, colocados nessa posição de reis e sacerdotes. É para agora. Essa é a vida, as coisas novas, é entendermos que estamos em Cristo Jesus, que Ele tem um propósito eterno de nos fazer reis e sacerdotes, e isso já aconteceu em Cristo Jesus. É isso aí. E todo aquele que crê é posicionado, é colocado nessa posição. E assim nós podemos viver. Olha o que diz Romanos 5,17, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio dele, ofensa de um, e por meio de um só, muito mais... Os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. É para reinar em quando? Em vida. Eles reinam em vida. Não é para quando alguma coisa acontecer. Eles reinam agora. A condenação já não há agora. Eles já estão em Cristo Jesus agora. Eles já têm a oportunidade de viver agora. Ele diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, se você crê em Cristo Jesus, você tem vida eterna. A sua vida eterna já começou. Não é terá. Teve, a vida eterna que Ele te deu em Cristo Jesus, Ele não está esperando você ir para um caixão para falar que começou. Ele já te deu agora, quando você creu em Cristo Jesus. Aleluia. Essas são as coisas novas que surgiram. Essa é a vida do crente. É a vida espiritual, ser guiado pelo Espírito, ser guiado pela palavra, ser guiado pela luz, ser guiado na verdade. Essa é a vida do crente. Isso é fantástico, é um privilégio, é de uma gratidão imensa, é de me entregar por completo. Eu não quero mais nada. É isso aí. Eu não quero mais nada.
Pode oferecer. Jesus, ele tinha essa vida. Satanás apareceu na frente dele e falou: come, transforma a pedra em pão. Ele falou: não faço isso. Está escrito: nem só pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Uau. Ele colocou ele diante dos reinos da terra e disse: se você se prostrar e me adorar, eu te dou isso. Jesus falou: eu não quero isso. Eu tenho essa vida de conexão com o Pai, eu tenho essa vida espiritual. Isso me basta. É verdade. Isso me basta. Essa é a vida do crente. Meu Deus do céu, Gade está virando mensagem, pregação. Está muito bom. E tudo que eu separei aqui também, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para que o homem de Deus, para que os filhos de Deus sejam aptos e plenamente preparados para a boa obra. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, diz Provérbios 35. Escudo para quem nela se refugia. O foco dele não é abandonar o passado, o foco dele é nos dar esse propósito de revelarmos a Cristo. Aleluia. E de governarmos através da palavra e de abençoarmos pessoas e servirmos como aqueles que foram enviados ao mundo. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do crente. Muito bom. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim: Deus anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Uau, eu não sei quem é você que está me ouvindo, mas eu me torno cada dia mais apaixonado pela palavra de Deus. Amém. E quando diz que Deus pregou, evangelizou, Ele anunciou as boas novas. Evangelizar não é anunciar as boas novas. Ele evangelizou Abraão, ele pregou as boas novas a Abraão. E ele disse: por meio de você, as nações serão abençoadas. Uau, eu achava que as boas novas era apenas me livrar da condenação, da culpa, do pecado, do senhorio de Satanás. Não, as boas novas é você ser inclusive livre de você mesmo, a ponto de você passar a abençoar os outros, as nações. Quando ele muda, existem várias aplicações na história de Abraão, mas quando ele muda o nome de Abraão de pai exaltado, quando eu sou pai exaltado, onde está o foco? Em mim mesmo. Aí ele muda o nome, você não vai ser pai exaltado, você vai ser pai de nações. Quando fala pai de nações, onde é que está o foco? Nos outros. Fala, você será uma bênção para as nações. Então Deus nos chama não apenas para sermos livres do pecado e da condenação e do medo e da angústia, né? Isso tudo Ele tem para nós, de fato tem para nós. Em Cristo Jesus nós encontramos tudo isso, falamos sobre isso hoje. Mas quando Ele nos chama para sermos bênção. As boas novas é que eu fui livre do pecado, fui livre da lei, sou livre de mim mesmo e eu posso viver abençoando o próximo. Uau! A vida do crente, ela é diferente. Nós somos filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Eu acho que quem está nos ouvindo pode se tornar filho de Deus também, não pode? Com certeza absoluta. É a melhor decisão, é a única decisão que vai te direcionar realmente para a vida eterna. Mas é necessária uma decisão. Não tem como eu decidir por você, não tem como seus pais, seu vizinho, seu cunhado, aquela pessoa que tem muita fé do teu lado. Não, mas aquela tiazinha sempre passa pela minha mesa e fala, tá tudo certo, Deus cuida de você. Ela já tomou a decisão dela, é necessário que você tome uma decisão. Por isso, eu gostaria de fazer um convite. Se você deseja, nesse momento, você ouviu tudo isso e falou, eu sempre julguei os crentes. Eu botava eles naquele grupinho de lá e se eles estavam para a esquerda, eu estava para a direita, porque não entrava nesse grupo. Deixa eu te dizer, não é um grupo, é um privilégio. São pessoas que decidiram receber, são pessoas que decidiram confessar essa verdade e viver em gratidão pela obra completa de Deus, enviando Jesus Cristo. Por isso eu quero fazer esse convite. Se você gostaria, se você se sente à vontade, receba Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Só Ele é o Senhor da sua vida, só Ele vai ser o Senhor. Deixe Ele decidir, deixe Ele te guiar através da palavra dEle. Por isso, se você sentir liberdade, repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus,
Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu único como meu e único suficiente e suficiente Salvador. Salvador. Recebe, ó Pai, Recebe, o meu Pai, coração, o meu coração, os meus pensamentos. os meus pensamentos. Eu te declaro, o Senhor é suficiente. O Senhor é A sua suficiente. palavra é viva. A sua palavra é viva. A sua palavra é eficaz. A sua palavra E eu é vou eficaz. viver por ela. E eu vou viver Obrigada, por ela. Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo privilégio Pelo privilégio de poder crer de poder crer em Ti. em Ti, De poder crer de poder crer no Seu Filho. no seu Filho. Eu te recebo, Senhor. Eu te recebo, Senhor. Amém. 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 Deixa eu te Amém. dizer que essa foi a melhor decisão da sua vida. Nós estamos felizes com você. E deixa eu te dizer aquele exemplo que a gente colocou ali nos primeiros episódios dessa temporada, né? Com relação de, mas meu coração está quebrado, mas eu estou passando por tal situação. Agora Ele está em você. Existe a possibilidade de você ser encontrado em Cristo. Por isso, por causa de Cristo, Deus olha por você com amor, com carinho. Tudo é acessível a você. Por mais que às vezes você não sinta algumas coisas, está disponível. Todas as coisas em Cristo Jesus. Coloque a palavra de Deus como alicerce, como base da sua vida, da sua família, dos seus pensamentos, e veja ela produzir frutos. Tire o foco de você mesmo. Foque nele. Foque nele. Lembre-se, não é um mantra. É uma vida real, é uma vida eficiente, é uma vida ativa, verdadeira, que vai te direcionar. E nós estamos felizes, né, Rômulo? Um privilégio poder ser crente junto com tantas pessoas novas. Dá para falar tanto sobre a vida do crente que, se a gente continuar, essa temporada não tem fim. Não né? tem fim. Mas estamos chegando ao fim dessa temporada, né? Vamos encerrar. E eu espero que aquilo que foi semeado, né, cresça, frutifique no seu coração, se desenvolva, conduza os seus passos, porque Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, não tem outra opção, não tem variações, é Ele é o foco da nossa fé, Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa palavra, Ele é aquele que nos conduz, é Jesus, sempre será exaltado em nosso meio Jesus Cristo. Então, que isso se torne verdade também na sua vida e você possa usufruir, né, de tudo aquilo que foi dito aqui, possa meditar na palavra de Deus e crescer em graça, conhecimento. Esse é o fim, então, da temporada A Vida do Crente. Né? Compartilhe sempre os nossos vídeos, né, no Spotify, os episódios, aproveite, né? Que assim seja, que você possa crescer na caminhada e na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Né? Graças a Deus, é sexta-feira. Né? Amém. Graças a Continuem Deus, abençoados. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi mais um episódio do GADS, graças a Deus é sexta. Espero que você tenha gostado, gostaria de pedir que você compartilhasse com alguém, com um familiar, manda naquele grupinho lá do WhatsApp, né, que tem um monte de gente, para que eles também possam ser edificados pela palavra de Deus. Nós temos um episódio novo todas as sextas-feiras, né, ao meio-dia no Spotify, Rômulo Carvalho, e às 18 horas no canal do YouTube Aba TV Brasil. Continuem abençoados.